Quando pensamos sobre a teoria da evolução da espécie humana, há muitos pontos a se considerar. Será que ela realmente consegue explicar o início do nosso surgimento na Terra? Darwin conseguiu explicar a seleção natural, mas não conseguiu explicar como surgem as variações entre os indivíduos de uma espécie e como essas características são transmitidas para os seus descendentes. Mas existe ainda um aspecto muito mais profundo da existência humana que não podemos ignorar. Os humanos se desenvolveram de uma maneira muito única, que não foi observada em nenhuma outra espécie na Terra. Por exemplo, nós fabricamos ferramentas que nunca foram fabricadas por outros animais. Macacos e outros primatas usam varas para caçar há muitos anos. Sabemos que alguns primatas usam varas para atrair formigas para fora de seus ninhos para que possam ser comidas. Porém, nenhuma outra espécie desenvolveu as ferramentas complexas que os humanos têm. Outra coisa interessante a se notar é que nenhuma outra espécie desenvolveu a capacidade de falar de uma forma tão precisa. Os golfinhos até têm a capacidade de se comunicar, mas sua linguagem não chega perto dos detalhes presentes na linguagem humana. Sabemos que as árvores, arbustos e outras plantas também têm uma forma de comunicação, mas isso também não chega perto do que os humanos são capazes. Além disso, nossa estrutura cerebral também é única quando em comparação a outros animais. Nossos cérebros se desenvolveram de uma maneira muito diferente, permitindo-nos pensar de maneira diferente e reagir de maneira diferente. Será mesmo que a teoria da evolução de Charles Darwin está de acordo com a realidade? Muitas descobertas ao longo dos anos parecem desafiar a ciência como a conhecemos. Em 2019, uma equipe de pesquisadores russos descobriu um naufrágio que afundou no Mar Báltico em algum momento do século XVIII. Quando eles vasculharam o naufrágio, descobriram muitos documentos que algumas pessoas acreditam que podem lançar alguma luz sobre como os humanos se tornaram o que somos hoje. Um dos artefatos que descobriram foi um livro antigo, que se acredita ter pelo menos 295 anos. O livro tinha uma forma muito estranha e em anos mais recentes foi datado como sendo do ano de 1692. Ele foi escrito em alemão e, infelizmente, o título do livro foi destruído depois de passar muitos anos debaixo d'água. Sabemos que o título começou com as palavras "A História de Vida de", mas o resto foi perdido no tempo. O que torna este livro extremamente interessante para os historiadores é que a capa do livro mostra uma foto de um homem e uma mulher. As ilustrações permitiram que alguns historiadores acreditassem que o título original provavelmente poderia ser lido como A História da Vida da Humanidade, mas isso é apenas uma teoria. Acredita-se que este livro é uma forma antiga da Bíblia e que poderia conter salmos que não estão incluídos na Bíblia cristã tradicional. Os pesquisadores sugerem que esses salmos antigos podem lançar uma nova luz sobre a criação do homem, mas, infelizmente, apenas 50 das 500 páginas poderiam ser investigadas, e eles temem que mais pesquisas possam resultar na destruição completa do livro, que está incrivelmente degradado depois de passar tantos anos submerso. Outro artefato antigo, um dos mais interessantes da história, que foi explorado recentemente, é o manuscrito Voynich. Acredita-se que este manuscrito data do século XV, e o que diferencia esse livro dos outros é que ele está escrito em um texto que nunca foi decifrado. Na verdade, nem dá para saber com certeza que o texto está escrito em um idioma ou fonte verdadeira. Estima-se que o livro foi criado em algum momento entre 1404 e 1436 na Itália. Ele recebeu o nome do livreiro Wilfred Voynich, que comprou o livro em 1912. Este livro mostra as estruturas detalhadas das plantas, bem como outros elementos da natureza. Mostra uma descrição um tanto precisa da anatomia humana e ainda diversos diagramas astrológicos. Embora muitos tenham tentado decifrá-lo, ninguém ainda conseguiu traduzir o conteúdo das mais de 200 páginas do pergaminho. E analisando-se peso e tamanho, alguns estudiosos defendem que o manuscrito original contava com ainda mais páginas. Claramente, estamos apenas no início de nossa compreensão da origem e desenvolvimento humano. A ciência ainda tem um longo caminho a percorrer no que diz respeito à compreensão de nossa existência, embora já tenha ajudado a lançar luz sobre certos aspectos da história humana que nunca poderia ter sido possível de outra forma.
Por outro lado, o número de monumentos e histórias contadas ao longo dos séculos por nossos ancestrais em várias partes do mundo nos deixam pistas que parecem estar apenas esperando o momento certo para revelarem o amanhecer da raça humana sobre a Terra. Quer você acredite na teoria científica da criação humana, na ideia bíblica ou nos mistérios das histórias antigas, todos podemos concordar em uma coisa: há muito sobre o nosso mundo e nossa existência que talvez nunca entendamos verdadeiramente, mas estamos sempre um passo mais próximos da verdade.